quadro Saúde em Casa da ACG Home Care, nós vamos falar de quedas, dos idosos, com um número alarmante nesse primeiro semestre de 2025. Fala aí, Alex. Olá, Regina, e olá, espectadores que estão nos assistindo de casa. Dessa vez, o quadro Saúde em Casa da ACG Home Care, estou fazendo aqui no meu escritório. Não pude estar aí, adoro ir aí com a Regina, conversar, fofocar, a gente curtir aquele clima de bastidores, mas vou falar de um tema super importante hoje, que é quedas dos idosos. Vocês imaginem que nesse primeiro semestre foram mais de 7 mil entradas em hospitais, urgências e emergências, levando essas quedas diretamente para os serviços de traumatologia. São mais de 40 casos praticamente por dia, desde o início de janeiro até esse mês de junho. Então a gente precisa ter essa atenção especial e proteger a nossa casa. Então vocês imaginem uma casa, um banheiro, de uma casa que nós temos um idoso. Precisa ter barras nessas áreas de banheiro, precisa no box e também no vaso sanitário, para que ele tenha um apoio adequado, consiga se levantar com segurança e caso ele venha se sentir mal, uma vertigem, uma tontura, ele tenha onde se segurar. E essas barras de apoio não servem somente para o idoso que está sozinho. Aqueles idosos que possuem um serviço de atenção domiciliar, um home care, seja com cuidadores ou técnicos de enfermagem, esse cuidador também utiliza essas barras de segurança para conseguir trazer mais segurança ao paciente. Outro ponto importante, ainda no quarto do paciente, são as laterais da cama, como se fosse uma cabeceira, e a gente consegue ali proteger o idoso de uma queda, ele também tem um apoio maior para conseguir se levantar. Então isso é de extrema importância, trazendo mais segurança para o idoso. Essa cama também, do tamanho ideal e mais confortável, um pouquinho mais alta, para que esse cuidador que está ali no auxílio desse idoso consiga mudar ele de decúbito, consiga verificar pressão de uma forma mais adequada, com o paciente mais sentado na altura do próprio cuidador, cuidando também um pouco da saúde desse profissional. A casa, daí agora vamos partir para a parte da sala, A casa ela precisa ser o mais plana possível e sem obstáculos. Os tapetes, eles precisam ser muito baixinhos, então aqui a gente até sugere, e a gente entende que o idoso, ele também quer morar numa casa adequada, numa casa bem decorada, onde ele se sinta bem. Então, caso o idoso tenha um pouco de resistência de tirar os tapetes, porque às vezes acontece, vamos colocar um tapete mais baixinho, como por exemplo, os tapetes de peles de animais. Esses tapetes, eles têm uma aderência muito boa no piso, não escorregam, vocês também podem colocar antiderrapantes nesses tapetes e fazer com que a casa tenha uma decoração, mas também consiga dar uma mobilidade adequada. O ideal, volto a dizer, é não ter obstáculos, é não ter tapetes. Mas caso isso seja um desejo desse idoso, vamos trazer um pouquinho disso de uma forma um pouco diferente. As escadas também, os acessos, as rampas precisam ter piso antiderrapante, tanto na escada, caso necessário de escada, e quanto nas rampas, e também, claro, o corrimão desses locais para trazer um ambiente mais seguro. Essas 3 dicas são as dicas básicas, e são as mais baratas da gente fazer. Hoje vocês conseguem comprar um kit de barras por cerca de 50, 100 reais, dependendo do modelo e da marca. Então tem uma variação de preço grande. O corrimão, a gente tem já eles prontos, o que torna um pouco mais barato, mas vocês também podem fazer esse corrimão, mandar fazer com o serralheiro de forma adequada e segura, bem chumbado na parede, como a gente fala por aí. Então espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês, tornem o ambiente de vocês mais seguros, para que a gente possa chegar numa velhice mais tranquila, e aqueles idosos que já estão ali no seu dia a dia, e os filhos cuidando, ou apenas tem uma assessoria dos filhos, vejam a possibilidade de colocar essas 3 dicas, os tapetes mais baixos, ou então retirar todos os tapetes, as barras de proteção e de apoio no banheiro, e também o corrimão e o piso de antiderrapante.